Bom, pessoal, numa aula anterior a gente conversou sobre um princípio do eletromagnetismo que a gente chamou de campo magnético. Desta vez a gente vai falar sobre outro princípio, sobre outro efeito que a gente estudou no magnetismo, que a gente chama de força magnética, que basicamente vai nos mostrar como que se comporta uma partícula carregada, uma partícula que tem a carga elétrica dentro de um campo magnético, ok? Bom, antes da gente iniciar propriamente dito trabalho sobre força, eu queria lembrar com vocês um detalhe. Quando a gente tem um ímã em barra, descrevendo essa extremidade direita como sendo o polo norte do ímã e essa extremidade esquerda como sendo o polo sul do ímã, a gente estudou em aulas anteriores. Você deve ter visto no seu livro ou na sua escola que dentro do ímã o campo magnético flui do polo sul para o polo norte. Tanto que às vezes quando a gente vai representar um ímã, a gente simplesmente representa esse ímã com uma flechinha indicando onde a sua orientação representa o polo norte e o outro lado vai representar o polo sul. Só que fora do ímã, esse campo magnético ele vai fluir do polo norte para o polo sul. Ele vai fazer essa volta aqui que a gente está tentando demonstrar aqui na figura, certo? Diante disso, a gente pode fazer um desenho aqui daqueles imãzinhos que a gente vê no desenho animado Papaléguas ou do Pica-Pau, aquele ímã em barra, onde a extremidade direita eu vou dizer que é o polo norte e a extremidade esquerda aqui é o polo norte. E a extremidade esquerda nós vamos dizer que vai ser o polo sul do ímã. Sabendo que o campo magnético vai fluir fora do ímã do polo norte para o polo sul, as linhas de campo magnético vão ter essa direção horizontal e o sentido vai ser simplesmente uma setinha que orienta do polo norte para o polo sul do ímã. Aqui a gente vai criar o que a gente chama de campo magnético uniforme, onde dentro desse ambiente, dentro dessas duas barras, a gente vai ter um campo onde sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. O campo magnético que a gente representa pela letra B, ok? Não sei por que motivo alguém vai pegar uma partícula carregada positivamente. Vamos adotar simplesmente que a partícula vai ser positiva, certo? Que está a partícula positiva e ela tem uma velocidade que aponta para cima. Uma velocidade que aponta para cima. Eu vou ilustrar melhor essa partícula aqui no cantinho. Aqui é a situação original e aqui é a situação esquematizada de uma maneira mais ilustrativa, né? Essa carga é positiva, ela tem uma velocidade que aponta aqui para cima e vai ter uma flechinha, ela vai estar sentindo, ela vai estar dentro de um ambiente que existe um campo magnético que aponta aqui para a esquerda, onde o seu valor é B, ok? Bom, a experiência sugere que quando essa partícula positiva, essa partícula carregada, entra no ambiente que tem um campo magnético, vai aparecer nessa partícula uma força de origem magnética. Uma força magnética vai aparecer nessa partícula, uma força magnética que para calcular é algo muito simples. Módulo da quantidade de carga, módulo da quantidade de carga vezes
o campo magnético vezes a velocidade. Isso numa situação semelhante a essa que nós estamos vendo, onde o campo magnético e a velocidade formam um ângulo de 90 graus. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que é que acontece quando esse ângulo vai ser diferente de 90. Primeiro, eu quero descrever para vocês o que a gente chama de regra da mão direita, segunda parte, que esse vídeo também tem como interesse tratar isso, a segunda parte da regra da mão direita. Eu vou tentar aqui desenhar para vocês uma mão previamente já definida, seguindo o que a gente está vendo na figura. Deixa-me melhorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho em 3 dimensões. Aqui o polegar, os dedos apontando para a velocidade. Perfeito. Vejam só, você vai apontar os 4 dedos da sua mão para onde a velocidade estiver indicando. Os 4 dedos da sua mão vão apontar para onde a velocidade está. Então aqui vai ser o que a gente vai representar como sendo a velocidade. A palma da sua mão vai apontar para onde o campo magnético está. No exemplo da figura, os seus dedos vão estar para cima e a sua palma vai estar apontada para o seu lado esquerdo. Isso se você estiver fazendo com a mão direita. Perceba que os seus dedos vão estar retinhos, apontando para cima, e a sua palma vai estar apontando para a esquerda. Perceba que o seu polegar está apontando para o seu rosto. Isso quer dizer que, deixe-me desenhar aqui o campo indicando aonde a palma está. Isso quer dizer que a força magnética que vai seguir a orientação do polegar tem uma orientação aqui saindo do plano da tela. A força magnética ela está saindo do plano da tela. Eu vou dar alguns outros exemplos envolvendo isso, tá, pessoal? Mas a força magnética nesse caso ela está saindo do plano da tela, e quando você estiver fazendo o seu teste vai estar saindo do plano do papel. Deixe-me limpar esse desenho que eu fiz até agora para mostrar para vocês outro exemplo envolvendo essa regra, certo? Digamos que aqui está a nossa carga, mais uma vez uma carga positiva, e que a velocidade agora esteja apontada aqui para a esquerda, que está a velocidade. O campo magnético nessa figura, eu vou dizer que o campo magnético aponta para dentro. Eu vou colocar aqui vários xizinhos, indicando que o campo magnético, todos esses xizinhos aqui são linhas de campo magnético. Quer dizer que a carga está num ambiente onde o campo magnético é uniforme, tem sempre o mesmo valor, e ele sempre vai estar apontando para dentro do plano do quadro, ok? No caso aí, para dentro do plano da tela. Aqui é o campo magnético. Quando a gente for representar a regra da mão direita, a sua mão vai estar exatamente assim, como eu vou desenhar agora. Veja só, vou colocar aqui os dedos apontando para a velocidade. Aqui estão os dedos. Se a sua palma vai seguir a orientação do campo, a sua palma vai estar para dentro da tela, apontando para dentro da tela. É como se você estivesse limpando com a palma da sua mão a tela do seu computador. Isso quer dizer que o seu polegar vai estar apontado para baixo, que é para onde aponta a força magnética aplicada nessa carga no momento. A força magnética então vai estar apontada aqui para baixo. Vou colocar aqui velocidade, seguindo o caminho dos dedos, a força magnética seguindo o caminho do polegar, e entrando no plano do quadro, entrando no plano da tela, está o campo magnético, que é representado pela palma da sua mão. Esse é outro exemplo. Deixe-me pensar em outro exemplo para a gente tentar desmistificar isso de vez.
Vou colocar aqui outra carga, também positiva. Vamos usar sempre carga positiva. Também positiva. A velocidade agora ela vai estar para baixo. A gente fez uma velocidade para cima, uma para a esquerda. Vou fazer essa aqui agora para baixo e vou dizer que o campo magnético agora não está mais entrando, e sim vai estar saindo do plano do quadro, ok? O campo magnético agora vai ser representado por várias pontinhas aqui. Todas essas pontinhas são linhas de campo magnético, ok? Essa carga ela está sentindo esse campo magnético bastante intenso aqui. Deixa eu apagar esse traço que ele não está aqui. E aqui está o campo magnético apontando para fora, né? Essa pontinha quer dizer que o campo magnético aponta para fora. Quando você for desenhar agora a sua mão direita, quando eu for desenhar agora a mão direita, você vai perceber que os seus dedos vão estar apontados para baixo. Os seus dedos estarão apontados para baixo. O seu polegar vai apontar para a esquerda, isso porque a sua mão, a palma da sua mão vai estar apontada para você. Faça isso agora. Coloque seus dedos para baixo e olhe para a palma da sua mão, porque o campo magnético vai estar saindo do plano da tela. O seu polegar vai apontar para a esquerda, que é o caminho da força magnética. Isso quer dizer que a força magnética nessa carga vai estar apontada para este lado. Ok? Bom, eu tinha dito para vocês que ia citar um exemplo de quando o ângulo entre a velocidade e o campo não for igual a 90, como que vai ficar a expressão para calcular o campo. Para isso eu vou fazer uma última ilustração envolvendo a carga. Fazer essa última ilustração aqui envolvendo uma carga positiva, onde a velocidade, deixa eu melhorar aqui, a velocidade vai estar aqui nessa diagonal, e o campo magnético ele vai estar apontado aqui para cima. Aqui vai estar o campo magnético. Para você saber onde está a força, você usa a regra da mão direita da mesma forma, certo? Só um detalhe, aqui em verde é a abertura entre o campo magnético e a velocidade. Eu não coloquei aqui a abertura entre o campo magnético e a velocidade. A força magnética, nesse caso, ela será o módulo da quantidade de carga vezes a intensidade do campo magnético vezes a velocidade vezes o seno entre a velocidade e o campo magnético. O seno entre a velocidade e o campo magnético. E para saber para onde a força magnética aponta, é só você usar a regra da mão direita. Ok? Isso tudo acontece quando a gente está tratando de uma única partícula em movimento. Porém, a gente sabe que uma situação onde a gente tem uma única partícula não é muito comum. O geral, é a gente ter diversas partículas aqui num fio condutor. A gente tem aqui diversas partículas no fio condutor caminhando todas numa única direção. A gente está dizendo que quando essas partículas todas caminham para uma única direção, a gente tem, na verdade, a intensidade de corrente elétrica, que para calcular, você lembra bem, é a quantidade de carga sobre o intervalo de tempo que essa quantidade de carga demora para passar por uma seção reta desse fio. Esse fio vai ter um comprimento L, e ele vai estar também presente num local onde vai ter um determinado campo magnético. Para você saber a força magnética nesse caso, a gente vai aplicar a mesma expressão: quantidade de carga vezes o campo magnético
vezes a velocidade. Vamos desprezar o seno por enquanto, certo? Deixe-me mudar de tela e desenvolver mais essa expressão para a gente ter uma expressão mais plausível para o que eu quero. Veja, repetindo a expressão: força magnética vai ser a quantidade de carga vezes o campo magnético vezes a velocidade. Só que quando a gente tem uma situação de um fio retilíneo, onde dentro dele vai estar passando uma corrente elétrica, a gente não fala a quantidade de carga que tem nesse fio. A gente não fala isso. A gente fala a intensidade da corrente e simples, né? E aqui vai estar o comprimento. A gente fala a intensidade de carga. Então, vamos tentar desenvolver isso aqui para ter, em vez de quantidade de carga, corrente. Sabendo que a intensidade da carga, como a gente já disse, é a quantidade de carga sobre ΔT, que deixa eu melhorar isso, que isso aí está horrível, né? ΔT, que é o intervalo de tempo, certo? Se a gente fizer uma manipulação matemática aqui, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de carga pode ser que a quantidade de carga vezes o campo, a velocidade simplesmente a gente calcula pelo deslocamento em relação ao tempo. O deslocamento nesse caso é exatamente igual ao comprimento do fio sobre o tempo. Só que aqui a gente tem o seguinte, quantidade de carga dividida pelo tempo. Então, no final das contas, a gente pode resolver isso aqui e vamos ter que a força magnética, nesse caso, vai ser quantidade de carga sobre tempo é a intensidade de corrente. Campo magnético vezes o comprimento. A gente dá uma manipulada aqui para memorizar melhor a expressão, né? Chamando ela de bio, em vez de mostrar ela assim. Fica campo magnético, a corrente vezes o comprimento do fio, e a gente ainda coloca um seno de θ, tendo como raciocínio aquilo que a gente mostrou quando temos uma carga. Como é que fica a regra da mão direita nesse caso? Bom, a regra da mão direita que a gente já viu, os dedos apontam para a velocidade, certo? Eu vou fazer outra figurinha para mostrar a regra da mão direita. É muito melhor do que simplesmente falar. Desenhar mais uma vez o fio. Vou fazer agora já desenhei muito fio horizontal, vou fazer agora um fio vertical. Desenhar mais uma vez o fio. A corrente elétrica nesse fio, eu vou supor que a corrente esteja apontada para cima. Ok, aqui está a intensidade de corrente apontada para cima. E vou supor o campo magnético nesse fio, ou o campo magnético que o fio esteja percebendo, da seguinte forma: um fio horizontal apontado para a direita. Fio horizontal apontado. Campo magnético horizontal apontado para a direita. Aqui está o campo magnético. Ok, aqui dentro também tem outras linhas de campo, só que eu não vou demonstrar agora para não carregar a figura. A regra da mão direita vai ficar da seguinte forma: os dedos vão apontar para a corrente. Aqui estão os dedos. O campo magnético, que é a palma, aponta para a direita, né? Aqui dedos. E aqui você vai apontar a sua palma da mão direita. Se você fizer isso, seus dedos apontando para cima e a sua palma apontando. Deixa eu melhorar essa letra, porque eu acho melhor digitar. Porque do jeito que está, quando você for rever o vídeo, não vai conseguir entender. Aqui estão os dedos da mão. E aqui ao lado é a palma da sua mão. Os dedos estão para cima e a palma aponta para direita. Eu não vou desenhar a mão aqui porque você percebeu antes que a qualidade do meu desenho não ficou muito legal. Mas faça isso, coloque os seus dedos para cima e a palma da sua mão para a direita. Você vai ver que o seu polegar vai estar apontando para dentro da tela, vai estar apontando para a tela do seu computador. Isso quer dizer que a força magnética nesse fio, a força magnética que vai aparecer nesse fio, ela é representada pela bolinha com um xizinho. É assim que a gente vai representar essa força magnética. E para calcular, você já sabe,
A força magnética num fio reto é o campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento do fio. Ok? Bom, meninos, eu espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixe por favor nos comentários abaixo. Um abraço, ótimo estudo para todos.